dessa questão psicológica mesmo. Totalmente. Porque tem várias estratégias vencedoras no mercado. Inclusive, eu gosto muito do acrônimo de vocês de escolha das ações. Eu sempre comento que o Thiago ele foi genial ao criar a Arca. Ou seja, ele batizou a metodologia de investimento que um monte de gente usa muito antes de ele nascer. Aí vocês têm o método BEST, por exemplo, que são vários setores que eu sempre gostei, mas eu nunca pensei, nossa, eu vou criar um acrônimo aqui perfeito para resumir isso. E aí quando eu vi o BEST, eu falei, meu Deus, os miseráveis são um gênio. Já falar do que é esse BEST aqui ao longo do episódio, porque são realmente setores muito bons que a gente tem na economia. E eu nunca fui o cara do 100% em ações, né? Não por conta só da reserva, mas porque eu gosto de ter exposição a outros setores. Mas a minha parte de ações, eu faço algo muito parecido com o que vocês fazem no final das contas. Eu acho que a principal dificuldade para o pessoal replicar o que vocês fazem, o que a gente faz aqui no Grupo Primo, ou outras pessoas que conseguiram uma multiplicação de capital ao longo do tempo via mercado financeiro, é esperar o tempo passar. Eu estava comentando, até no episódio que eu gravei hoje com o pessoal do Primocast, que teve um fundo de investimento que veio aqui, que era o pessoal da Guepardo, que está dentro do nosso fundo Arca. Eles são fundo de ação. E de 2001 a 2022, quando eles vieram, no espaço de 21 anos, eles tinham multiplicado o capital por 70 vezes. Ou seja, se alguém em 2001 desse 100 mil reais na mão dos caras, teria hoje 7 milhões de reais. Só que enquanto o fundo foi altamente vencedor, o cotista do fundo não foi. Ele perdeu, na média, menos 2% ao ano. E isso não é surpresa, porque você tem casos também lá fora, do Peter Lynch, que foi um gestor altamente vencedor também. Você dava 100 mil dólares para o Peter Lynch, 13 anos depois ele te devolvia 2,8 milhões. Então ele ganhou dinheiro pra caramba, quase 30% na média ao ano. O pessoal da Guepardo ganhou uns 20%, só que o cotista do fundo Peter Lynch também perdia dinheiro. Perfeito. Então como é que vocês fazem? Hoje em dia vocês estão experientes, mas como é que Porque vocês fizeram? antes, né? Saíam antes. Eles compravam na alta e vendiam na baixa. O cara pensar, eu não vou escolher ações porque eu sei que eu vou errar. Eu vou comprar na alta e vender na baixa. Então eu vou escolher um fundo. cara. E faz a mesma coisa. Como é que vocês fizeram ao longo da jornada para se blindar do ponto de vista psicológico? Porque é muito fácil na teoria falar, ó, quando tiver o caos é hora de comprar. Mas quando tá o caos a gente sempre pensa, mas esse caos é diferente, agora o mundo acabou. Exato, é verdade. Errando, né? Basicamente Eu errando e acho que aprendendo. tomando na cabeça, acho que isso é o principal. E eu gosto muito de olhar para investidores vencedores. Eu sempre fiz isso ao longo da minha vida. Acho que foi assim até que eu cheguei no Barsi. E depois, convivendo no dia a dia com o Barsi, a gente vê esse comportamento na prática, como que ele funciona. Mas são investidores, na maior parte das vezes, e aí posso falar vários, um Luiz Alves, um Parisotto, Silvio Tini, tem tantos aí, Juca Abdala, etc. E é uma turma que tem um patrimônio significativo construído em bolsa de valores, hoje tem ações, participações relevantes em várias empresas, e eles têm um comportamento muito parecido com o do controlador. Que, assim, se a gente for olhar, vamos pegar o momento atual que a gente está vivendo, né? O Barsi sempre fala isso, que ele tentou replicar o comportamento do dono, sendo um pequeno dono nas empresas. O que as empresas estão fazendo hoje? Você tem várias empresas que estão com investimentos monstruosos. Pega a Suzano, está fazendo um projeto no Centro-Oeste de 16 bilhões de reais, é o maior investimento privado do Brasil. Você pega várias empresas que estão com programa de recompras de ações abertos. Itaú, Vibra, Cosan, me ajuda aí, JBS, Itaúsa tava também. Vale, Itaúsa, Suzano encerrou, etc. Várias transações acontecendo no mercado. A gente teve a tentativa de compra do fundo Mubadala do Burger King, teve Cosan comprando Vale, BR Malls e Allianz BR Sonai. Malls, Itaú teve comprou Avenue. Avenue, e verdade. tal. Mas eu digo até de bolsa, né? Teve Fleury Pardini. Verdade. Então, você tem, além disso... Redditor Sul-América. a gente vai lembrar. Redditor Sul-América, mas é um monte de coisa É, um que tá monte. acontecendo. Muito. Você tem controladores aumentando participação nas empresas que eles têm, e você tem acionistas relevantes aumentando participação. A Dynamo recentemente na Vibra, o Molina na Marfrig, tem um monte. Assim. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer, por que você, pequeno investidor, deveria olhar ao seu redor e replicar o comportamento dessa maioria que muitas vezes não sabe o que está fazendo, ao invés de replicar de quem realmente entende. Né? Então, eu acho que tudo se resume a isso. É verdade.
Eu acredito que, respondendo a sua pergunta a respeito do comportamento, né? Eu acho que quando você começa uma carteira pautada em dividendos, cara, você tem um motivo violento para continuar, que é saber que você vai receber um dinheiro todo mês ou trimestralmente. Porque assim, a pergunta que a gente sempre faz é por que que uma pessoa deixa o dinheiro na poupança por um ano, que putz, é uma enormidade no Brasil, mas não consegue deixar um ano parado numa ação recebendo dividendo? O dividendo, ele ajuda você a criar o comportamento adequado na bolsa de valores. O ideal fosse, a gente acredita que fosse que, assim, que as empresas pagassem mensalmente. Você tem os fundos imobiliários que a gente, embora a gente não invista, a gente, pô, acha que, eu acho que é legal, quem investe, não tem problema. Mas assim, o dividendo ele acaba criando, ajudando a enraizar esse comportamento que a gente sempre fala. Você ser investidor, eu sempre comparo como um halterofilista, o cara que vai todo santo dia na academia. Ah, mas hoje eu não tô com vontade de ir na academia. Não, mas você vai porque, cara, você tem um propósito muito maior. O investimento é a mesma coisa. O cara que é investidor, cara, ele precisa continuar. É mês a mês, é pegar uma parte do salário e comprar, ir lá, pegar o dividendo e recomprar, e fazer isso numa constância. O dividendo talvez seja a arma, psicologicamente falando, né, que faz com que essa pessoa navegue de uma forma tranquila no mercado. Porque o mercado é maluco, né? Semana passada você tinha, por exemplo, um Banco do Brasil valendo R$ 46, você abre hoje, está 35. A gente está falando de 2 semanas, uma queda vertiginosa numa empresa que, pô, demonstra bons resultados e tal. E a agência tá igual. A agência tá igual. É isso. Então é você isso. tem que usar o mercado a seu favor, como seu aliado. Se o mercado tá. Porque as pessoas, na maioria das vezes, acabam sendo reféns do mercado. E deveria ser o contrário. Quando o mercado desaba, ele está te dando oportunidade de aumentar suas participações a um custo muito mais baixo. Você pode comprar um dividendo barato nessa hora, uma participação barata, e é justamente a hora que a maioria se apavora. Então você tem muito mais ação sendo ofertada do que a demanda. E é aí que o preço desaba. Bom, para tudo a gente tem uma sigla aqui, né? É o famoso PDP. É o que são as PDP. características que você precisa ter para ser um vencedor nessa estratégia. Primeiro, prioridade. Segundo, disciplina. Terceiro, paciência. Né? São características que não necessariamente você nasceu Vixe, com o povo elas. não tem nenhuma das três, geralmente. É tenso. Mas são características treináveis. Sim. Você aprende a se tornar assim, né? E descobre que se você tiver essas características, você chega mais longe, né? Então, é tudo uma questão de prioridade. Muita gente não tem prioridade, às vezes tá olhando para um foco, depois de repente muda, e aí, não, quero isso, quero aquilo. Se colocasse foco, ia ficar FDP aí. FDP, aí não dá. Não fica uma boa sigla. PDP. Aí ficamos no PDP mesmo. Fica no PDP que é melhor. Bom, mas enquanto você falava, inclusive, Felipe, eu citei o Itaú, porque eu acho que o Itaú aproveita muito bem momentos de crise. Se volta lá atrás, em 2008, né, comprou o Unibanco. Aí você vai para 2016, quando estava aquele cenário nebuloso ainda, saindo de impeachment, um governo impopular, comprou parte da XP. Aí agora, né, que a gente está num cenário também, que não é um Difícil. cenário de céu de brigadeiro, muito longe disso, eles foram lá e compraram uma corretora no exterior, que é a Avenue, aproveitando essa tendência de que está cada vez mais fácil internacionalizar o capital. Então, eles não estão comprando quando a bolsa está no topo. Ao contrário, né, eles estão aproveitando momentos de mercado onde as pessoas estão mais pessimistas para comprar. E já aproveitando esse gancho, falando ainda do geral, antes da gente ir especificamente assim, para a parte das ações, como vocês escolhem, né, e falar do BEST, que eu vi o pessoal comentando aqui, o que seria, e alguns já respondendo, que acompanham vocês, inclusive. Mas sobre esse momento atual, o que vocês acham? Né? É uma oportunidade? Ou, olha, a bolsa está caindo, adiantando que vai vir, vai cair mais? Ou isso, como a estratégia é dividendos? Pouco importa o preço que você vai pagar, contanto que o fluxo de pagamento continue. Eu queria saber um pouco de vocês dessa visão do cenário que nós temos hoje. Olha, toda vez... A rede social é um excelente termômetro para isso. É verdade. Toda vez que você vê uma narrativa sendo repetida muitas vezes e sendo usada como uma verdade absoluta de que isso vai acontecer, você pode ter certeza que se você fizer o contrário, você vai se dar melhor. Você tem mais chances de se dar melhor. Boa. Isso é unânime. Sempre acontece isso. Então, todas as vezes que a gente tem algum grande marco, não, eu não vou comprar porque lá na frente vai cair. Geralmente ocorre ao contrário, né? Porque a bolsa antecipa movimentos. Então, se vai ter eleições, poxa, ela já precifica antes, entende? Então, quanto menos você ficar suscetível a esse tipo de achismo,
mais fácil você toma uma decisão e melhores preços você pega. Então, agora eu acho que a gente, respondendo, né, a pergunta, sim, eu acredito sim que é um momento de oportunidade. Obviamente que precisamos ficar alertas pelo que está por vir, né? Não é você fechar os olhos simplesmente e ficar alheio ao que está acontecendo, né? Porque é realmente, na minha opinião, muito grave. Mas isso não vai, de maneira alguma, mudar a nossa estratégia, mudar o nosso comportamento com os nossos investimentos. Porque na nossa experiência, nos últimos 53 anos do Ibov, foi assim. As boas empresas que estão na Bolsa se superaram e saíram melhor, por exemplo, nesse período de crise. Quem se sai melhor? A padaria do seu Joãozinho, que o Felipe deu o exemplo no início, ou a Açaí? São empresas consolidadas que têm o potencial de repassar a inflação nos seus preços, né? Portanto, lucro e dividendo são métricas reais e são excelentes investimentos para você corrigir a inflação, que no Brasil é algo primordial para você quando você está pensando em investir, né? Então, sim, eu acredito que a gente está vivendo mais um dos vários momentos que a gente já presenciou de E oportunidade. Brasil é isso, assim, é montanha-russa mesmo. Não tem muita novidade. A não. Bela sempre vai, né? Ele tá sempre em crise, A né? turma acha que vai encontrar aqui tranquilidade, previsibilidade, estabilidade. Não vai. Aqui é essa bagunça e dentro dessa bagunça a gente tem evolução. Uhum. Você pega, poxa, acho que até um gancho aqui do podcast de vocês, eu me lembro, assim, quando eu fiz faculdade, no ano 2000, 2001, ninguém falava de empreender naquela época. Uhum. O cara que falava, eu vou montar uma empresa, era visto como louco, né? Qual que era a receita de bolo? Era, poxa, você tem que ter uma boa formação, aí você vai arrumar um emprego numa boa empresa ou no governo, Funcionário público. estabilidade, tal. Cara, o mundo mudou muito e o Brasil acompanhou essa mudança para melhor, né? Então, indo até para um mundo fora da bolsa, mas essa mentalidade empreendedora, que eu acho que é uma coisa que evoluiu muito nos últimos anos, com a mentalidade rentista do outro lado, que é ficar naquele quentinho, gostosinho, conforto da renda fixa, ela é altamente contraditória. E eu acho que isso me força a acreditar de que não tem como a gente continuar com o juro real do jeito que a gente está por muito tempo. É uma distorção muito grande, nenhum país fecha a conta dessa forma, e eu acho que aqui não vai ser diferente. Então, as puxadas de corda, né? Você estressa para um lado, estressa para o outro, mas dessa forma vai encontrando equilíbrio e vai desenvolvendo. E as empresas da Bolsa, assim, você olha empresas que estão em bons setores, a gente gosta também de falar que são as empresas à prova de bala. Tem empresa aí que já passou por trocas de governos das mais variadas, trocas de moeda, insegurança jurídica que não acaba mais, aquela famosa canetada do governo, mudança regulatória. E estão aí, firmes e fortes. Você quer um exemplo? Que é mais do que aquela medida provisória 579 lá, quando a Dilma quis baixar a conta de luz na marra. força, né? Pô, o setor elétrico derreteu. A Eletrobras foi a R$3, Semig virou pó. E estão tudo aí, fortes, pouco endividadas hoje e pagando dividendos fantásticos. Essa época foi bem temerária, não sei se vocês vão se lembrar, mas mexeu com um segmento que é considerado o mais perene, o mais seguro de todos, que é o setor de transmissão. Então, naquela época, a estratégia foi, inclusive, muito criticada, do tipo, olha, não existe segurança no Brasil, nem no setor em que o Barsi diz que é o mais seguro, né? E ele virou e disse, mas eu quero dar um beijo na boca da Dilma, que ela me fez comprar Eletrobras a R$3. Olha, eu não aconselharia. Eu entendo o Tive que raciocínio. beijar alguns sapos no meio do caminho, Poxa. pô, Bruno. Mas é um ponto interessante. O setor elétrico realmente ele é um setor muito previsível, né? O pessoal fala até que é um bond proxy, né? Como se fosse quase um título de Exato. renda fixa negociado em bolsa. E por conta de uma canetada do governo, ele sofreu, mas depois voltou a ser o que era. Então acabou abrindo uma baita de uma oportunidade, por isso que seu pai comemorou Exato. nessa ocasião. Então, na visão de vocês, estamos diante de uma oportunidade. Embora, logicamente, existam riscos, a gente não sabe quando vai ser o fundo, né? Podemos estar longe disso. Sim. Mas eu também compactuo com essa visão do momento atual, porque de fato a gente está muito barato. E tão barato e tão pessimista, né? Que é aquilo. Poxa, se não der tão errado assim, já sobe a bolsa, Exato. no verdade. final das contas. E eu acho que tem só uma coisa que eu acho que é importante falar aqui, principalmente para o leigo, né? A pessoa que está fora da bolsa ou começando, ela tem a visão de que ela vai pegar o recurso dela e vai colocar tudo de uma vez em uma determinada ação ou dividindo em 5 ações.
E não é assim que funciona. A gente, acho que podemos até dizer isso, a gente está sempre comprando num grau maior ou menor. Então, conforme você vê essa precificação do caos aparecendo, o que tem de acontecer nesses momentos? As cotações caem numa intensidade muito maior do que os lucros das empresas. Nessa hora que você consegue comprar um lucro barato, um dividendo barato. Então, você vai aumentando a intensidade de compras. Porque não dá para você acertar o fundo do poço, como você estava falando, né? Pode cair mais? Pode cair mais. Você acha que vai cair mais? Talvez. Então, como a gente não sabe, você vai consumindo o seu caixa, aportando numa intensidade maior conforme vai caindo. Em 2020 foi exatamente isso. Você achava que o piso era... A bolsa estava perto de 120 mil pontos naquela época, né? Ela começou a cair, veio para 10, para 100, para 90, para 80 e chegou a 60. Quem imaginaria que ia vir para 60 mil pontos? Metade. É verdade. Em dólar, ela dividiu por 3, porque o dólar foi para 6, 10 mil pontos em dólar. Cara, ninguém sabia. Então, Só para você ter uma noção disso, na prática, nós mesmos, assim, que já temos muito tempo de bolsa, o nosso caixa mesmo acabou no segundo ou terceiro circuit Terceiro break. circuit break já tava no termo Só e que no, teve na mais put. 3 circuit break. E aí um olha pro outro e fala, meu, acabou, e agora? E E agora? Agora você, senta. posição fetal, aguenta a Espera. porrada e vamos para cima. Você espera, porque o dividendo ele continua caindo. As empresas não pararam de pagar dividendo, inclusive nessa época, por exemplo, da pandemia. Elas continuam pagando dividendo e a gente continua fortificando, fortalecendo as nossas posições. Esse comportamento, assim, para o pessoal entender, só com muita informação, sempre lá passando essa calma para o pessoal. Só que é para você ver que ninguém sabe o que vai acontecer. O Lírio que fala esse negócio, né? De você se recolher a posição fetal e continuar apanhando, porque a gente não sabe qual que é o fundo do poço. Né? Mas o fato, o que, que a gente sabe? O que, que a gente tem controle? A gente tem controle de comprar as boas empresas sempre, que pagam bons dividendos a bons preços em bons setores. O Best, por exemplo, é uma prova disso, né? Comprando essas empresas e fazendo isso um hábito, cara, longo prazo assim, é totalmente vencedor. O Barsi prova isso, né? Então,